Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Miss Kinty. Eu sou a Alice e aqui eu faço análises, listas, comento episódios, dou dicas de dramas asiáticos para você que, assim como eu, gosta desse universo da Dramalândia. E hoje eu tô de volta para comentar e explicar alguns pontos aí do volume 4, a reta final de Se a Vida Te Der Tangerinas. E o episódio 13 começa com o casamento da Gyeongmyeon, que finalmente a gente descobre quem é o noivo, né? Eu, no fundo, tava torcendo pro primeiro amor dela, mas quando o personagem do Kim So-ho entrou na história, eu falei... eu senti que não era do jeito que eu tava pensando que ia acontecer. Eu realmente achava que ela ia ter uma história parecida com a da mãe dela, né? Do primeiro amor, mas não foi assim, né? A gente viu o personagem aí do Kim So-ho... assim, encantando ela também. Eu achei muito legal aquela cena, né, em que ela narra, a Gyeongmyeon narra sobre a diferença entre as duas relações, né, que ela comenta que o tamanho do amor não foi diferente, que ela amava os dois realmente profundamente, mas que a temperatura foi diferente. E que nessa temperatura, com o personagem do Kim So-ho, ela podia ser ela mesma. Que essa temperatura foi a que permitiu que ela fosse ela mesma. E foi ali que ela encontrou o príncipe dela. E olha que lição valiosa que a gente tem nessa fala, né? Nessa constatação que ela teve, que o quanto é importante a gente estar com pessoas, seja relações amorosas, né, seja relações de amizade, mas pessoas que a gente pode ser nós mesmos, que a gente não tem que mudar para agradar o outro, né, que a gente pode ser quem a gente é e ser amada por ser quem a gente é. Isso é muito significativo para todos nós, em todos os momentos da nossa vida, né? E apesar dela não ter se casado com o primeiro amor, como eu estava na torcida, mas eu fiquei feliz por ela encontrar no personagem do Kim So-ho, que eu vou chamar de Picasso, porque eu não me lembro o nome dele, ele tinha o apelido de Picasso, né? E eu achei que foi perfeito também, porque ele se tornou um excelente marido, né? A gente pode perceber pela forma como é contada na história. E ele era muito parecido com o pai dela, né? E a forma como ele a tratava, querendo mimá-la, querendo protegê-la. E o que ele fez para ganhar a simpatia do Guan-shi, né? Foi até cômico, né? Gente, o irmão da Gyeongmyeon, eu não consigo falar o nome dele, gente. É Yoon-myeon? Acho que é isso, né? Enfim, vou falar irmão da Gyeongmyeon. Mas ele, com aquela síndrome do irmão do meio, né? E é verdade, gente, ele foi negligenciado, toda a atenção e a maior parte do amor foi pra Gyeongmyeon. Os pais realmente se esqueceram dele, né? E isso é muito comum, isso é outra lição valiosa pra gente, né? O filho no meio acaba sendo meio esquecido, isso é fato, e aí tá escancarado pra gente nesse drama, né? E ele acaba se metendo numa encrenca lá, tal, mas aí eu achei que os pais acabaram compensando ali com essa encrenca, quando ele é preso, tal, né? Ele acabou, os pais compensando um pouco essa falta que ele teve, né? Que ele sentiu da família, da atenção e o amor da família quando ele estava crescendo. E a forma como ele luta, né? Depois para se reerguer, porque ninguém dá chance, ele era, né, ele, apesar de não ter sido condenado a nada, ele foi preso, né, e a opinião das pessoas, a gente sabe como é, ainda mais na cultura coreana, estamos falando aí de anos atrás, né, que é uma cultura muito, que discrimina muito as pessoas por pouca coisa, né. Depois da prisão dele, a família acaba passando por um momento bem conturbado, né? Eles vendem um barco e tal. E aí o Guan-shi investe o dinheiro do barco num restaurante e acaba sendo um golpe, né? E do nada, como se num passe de mágica, aparece aquela atriz, faz umas gravações lá, acaba divulgando o estabelecimento do Guan-shi, e aí depois a gente fica pensando, mas de onde surgiu essa mulher, né? E
eu senti que aquilo foi como se a vida tivesse retribuindo as gentilezas e a bondade do Guanxi. Aquilo pra mim, eu interpretei assim, como a vida retribuindo, né? E a gente teve uma situação dessa também lá atrás, não me lembro em qual episódio, acho que foi no volume 2, se não me engano, quando a Gyeongmyeon tem aquela situação com aquela mãe e filha, né, super ricas, tal, que a mãe acusa a Gyeongmyeon de roubo e a empregada, que era na verdade a mesma moça lá da fuga para Busan, né, que ela reconhece, na verdade, ela acha a menina muito parecida com aquela moça que ajudou ela, né, a não ter a bagagem roubada, e ela acaba ajudando a Gyeongmyeon. É assim, gente, a gente colhe o que a gente planta, né? Se a gente planta bondade, a gente recebe bondade. E eu acho que é muito representativo isso pra nós. Outra lição super valiosa. E no episódio 16, aquela cena do Guanxi falando pra Aesung que gostaria de casar com ela de novo numa próxima vida, que ele espera, né, casar com ela novamente na próxima vida, e ela fala: como você é tão sortuda 2 vezes, né? Tem aquela cena, né, no leito de morte, que ele pede desculpas pra ela por não ter dado a vida, né, assim, que ela queria, que ele até lembra da cena, né, daquela briga que eles tiveram lá, que ela falava que não queria casar com ele, que ela queria casar com um homem rico, e ele se desculpa por não ter feito, por a vida deles não ter sido mais fácil. E ela fala que por causa dele, ela nunca ficou nem sequer um dia sozinha, né? E teve algum momento, eu não sei se foi nessa cena, mas ela fala que por causa dele, a vida dela sempre esteve na primavera. Gente, que lindo isso! Quem escreveu isso? E aquela cena no final, quando ele tá, né, prestes a partir e ela atende o pedido dele. Não era bem um pedido, mas ele falou em algum momento, né, anterior, que a última coisa que ele gostaria de ver era o sorriso dela. E enquanto ele tá partindo, ela tá lá do outro lado do vidro, né, sorrindo pra ele. Gente, até de falar a minha voz embarga, porque que emocionante! E no final, a Gyeongmyeon fazendo coisas incríveis, né? Ela cria aquela empresa de educação online que permite pessoas de qualquer lugar, de qualquer poder aquisitivo, tenha acesso à educação. E isso era o sonho da mãe dela, né? A mãe dela queria estudar, queria ir, não tinha condições por vários motivos, não só financeiros, né? Mas ela ali realizou o sonho da mãe. E assim, todo aquele sacrifício que a família fez, né, acabou sendo recompensado ali. E eu fiquei muito feliz que o Guanxi presenciou aquela cena, né, que eles viram aquela cena deles na televisão, assistindo ela na televisão, e que orgulho, né, que ela trouxe pra família. E a Aesung, que no final retoma, né, a escrita, continua com os poemas dela e acaba publicando um livro, se torna professora mesmo que num asilo, mas é uma professora, então ela acaba conquistando todos os objetivos dela, né, ou pelo menos a maioria deles, os mais importantes, ela consegue alcançar. Isso foi muito bonito de ver. Uma coisa que poucas pessoas perceberam é que a atriz que faz a editora do livro da Aesung é a mesma atriz que fez a mãe dela, a Gwon-hye, que falece quando ela tem 10 anos, né? E um detalhe, ela publica o livro da Aesung em tempo recorde e não cobra nada por isso. E aí a gente tem aquela cena da Aesung, já com 70 anos, né, chamando pela mãe lá em frente ao mar, e ela na esperança de que a mãe já tivesse reencarnado e que estivesse trabalhando num lugar confortável, num escritório e não sendo mergulhadora, né, de novo.
E, enfim, seria a editora uma reencarnação da mãe da Esun? Eu tô com essa teoria, gente, de que aquela editora era a reencarnação da mãe. Até porque a atriz é a mesma, né? Usaram a mesma atriz para fazer o papel. E tem algumas pessoas dizendo que aquelas duas cenas da família que tá sendo entrevistada lá no campo de flores de canola e a menininha acha o anel, né, que a Esun jogou lá quando foi pedido em casamento pelo Guanxi, e ela aparece de novo junto com a mãe no mercado de peixe e elas conversam ali com a Esun. Então tem gente falando que essas duas cenas foram uma indicativa aí de que a mãe da Esun já tinha reencarnado. E vocês, o que acharam, gente? Comenta aí deixa aí nos comentários pra mim o que vocês pensaram, se vocês têm alguma teoria sobre isso. E outra coisa que poucas pessoas notaram também é os grampos de cabelo da Esun, porque ela desde criança gostava dos grampos de cabelo em formato de flor. E o Guanxi sempre, né, comprando, né, se certificando de que ela sempre teria um grampo de cabelo. Só que quando ele morre, ela para de usar. Você percebeu isso? Ela parou de usar quando ele morre. E depois, né, depois do luto, tal, que dura bastante tempo, né, o luto. E aí ela se reencontra ali nos seus poemas, né, os poemas que ela estava escrevendo lá um pouco antes da partida dele. E aí ela consegue publicar o livro e ela volta a usar os grampos, eu entendo, como uma forma de estar mais próxima dele e como uma forma também de honrar todos os pequenos esforços que ele teve ao longo da vida. Ai, gente, esse drama é de uma profundidade, uma sensibilidade tão tocante. Essa história é sensacional. Essa história é perfeição, né? A direção, o elenco, a produção, o roteiro. Que roteiro! Quem escreveu esse roteiro? Meu Deus! Tudo foi tão bem encaixadinho, tudo foi tão bem feito, que eu só tenho realmente a agradecer por esse presente em forma de dorama. Mas agora eu quero saber o que você achou desse drama, desse final. Comentem nos comentários aí, eu quero saber tudo que vocês pensaram, suas teorias, se gostaram, se não gostaram, se choraram, se não choraram. E é isso, gente. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e a gente se vê num próximo drama. Tchau, tchau!